Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula de Excel. Nessa aula você vai aprender a classificar uma lista de validação de dados em ordem alfabética. Então vamos lá para a nossa aula. Estou aqui com uma planilha que tem algumas informações de nome de softwares. Aqui um exemplo, você poderia ter qualquer tipo de informação aqui. O objetivo é criar uma lista de validação de dados com esses nomes e quando essa lista vier para cá, que ela apareça em ordem alfabética, com base nesses dados aqui. Então vamos lá. Primeira coisa é transformar isso aqui em uma tabela, porque isso vai facilitar para futuros cadastros, para a gente não precisar se preocupar em criar fórmulas para ir aumentando esse intervalo. Quando a gente cria uma tabela, isso é feito automaticamente. Então vou selecionar aqui, vou na guia inserir e vou clicar em tabela. Ele já selecionou o intervalo, que vai do B2 até o B9. Essa caixinha marcada aqui, eu vou clicar em OK. Indicando que tem cabeçalhos, né? A gente tem o cabeçalho aqui e tem as informações. Está aqui a minha tabela. Se você quiser fazer algum tipo de alteração de estilo, pode escolher aqui, ó. Eu não vou alterar não, vou deixar esse azul aqui mesmo. E aqui a gente tem um nome para a tabela. Eu vou alterar aqui para TB Dados. O segundo passo é transformar esse intervalo aqui num intervalo nomeado. Apesar de a gente já ter uma tabela aqui, eu quero agora que esses dados aqui, que é o que vai aparecer aqui na validação de dados, eles tenham um nome. Então, eu seleciono esse intervalo aqui, venho aqui na guia Fórmulas, definir nome, vou dar um nome de intervalo. Já está aqui, ó, planilha B3 até B9, está aqui, vou clicar em OK. Esse nome intervalo é que, a princípio, vai aparecer aqui na validação de dados. Depois nós vamos trocar, porque eu quero que ele apareça em ordem alfabética. Então, eu venho aqui na guia dados, vou criar uma lista de validação de dados. Aqui eu vou escolher lista e aqui eu vou colocar o nome. Se você esqueceu o nome que deu ali naquele intervalo, pode pressionar a tecla F3. Quando você pressiona F3, aparece a caixinha de colar nome. Você escolhe aqui e dá um OK. Está aqui intervalo. Clico em OK, agora eu tenho uma lista com os nomes. E o objetivo é converter isso aqui num intervalo em ordem alfabética. Vamos ver como é que isso é possível fazer usando fórmulas. Só para exemplo aqui, ó, se você colocar uma nova informação aqui, como a gente tem uma tabela aqui, eu vou colocar, por exemplo, Photoshop. Essa informação já está na tabela e ela entra automaticamente aqui na lista, tá? Não precisa se preocupar em aumentar intervalo, nada disso. A gente está usando aqui um intervalo de tabela, ele já aparece aqui. Agora, como é que eu vou transformar isso aqui num intervalo em ordem alfabética? A primeira coisa que você tem que entender é que o Excel faz esse tipo de comparação para saber quem é maior, quem é menor, numa classificação de números. E ele faz também com texto. Por exemplo, se eu falo assim, ó, faço uma comparação, igual o 10 é maior do que o 5. Isso é verdadeiro? 10 é maior que 5? É. Então, ele vai dar um verdadeiro. Se eu coloco aqui igual 1 é maior que 3, isso é verdadeiro? Não, 1 não é maior que 3, é falso. Então, isso a gente sabe que ele faz com números. Ele faz também com texto, levando em consideração a letra na ordem alfabética, A, B, C, D. Se eu falo assim, ó, igual o Excel aqui, ele é maior do que o Audacity, isso é verdadeiro ou é falso? Ele vai levar em consideração a letra E e a letra A. Se eu der um Enter, ele vai dizer que é verdadeiro, que o E vem depois do A, B, C, D, E. Se eu coloco aqui, por exemplo, o Word é maior do que o Access, o W vem depois. Então, verdadeiro. Então, ele faz esse tipo de comparação também com as letras. Então, levando em consideração isso, eu vou criar uma fórmula para contar quantos valores são menores ou iguais a essa célula aqui. Depois que eu puxar para baixo, a gente vai ver a posição de cada um deles dentro de uma ordem alfabética. Vamos fazer isso usando a função CONT-C. Então, vem aqui na guia Fórmulas, mais funções, estatística, CONT-C. Qual é o meu intervalo? É esse intervalo de dados aqui. Eu posso, inclusive, colocar o nome que demos anteriormente. Intervalo. Está aqui, ó, os nomes aqui dos softwares. E aqui em critérios, eu vou colocar assim, ó, eu quero saber, vou abrir aspas aqui, quantos são menores ou iguais, aí fecho aspas, né, esses operadores entre aspas, e eu quero fazer o teste com essa célula. Então, eu vou usar o eComercial para concatenar com essa célula aqui. Então, estou perguntando ao Excel quantos são menores ou iguais ao Excel, que é o primeiro da lista.
Vou clicar em OK. Olha, me disse 4. Vamos puxar aqui até o final. Centralizar aqui. Então eu tenho, ó, toda uma numeração que vai do 1 até o 8. O 8 é a quantidade de dados que eu tenho aqui. Então eu tenho a numeração para cada um deles. Observa que o axis é 1. Então ele está me dizendo quantos são menores ou iguais ao axis. Só 1. É ele mesmo. Então ele é o primeiro da lista. O Audacity, que é o segundo. Quantos são menores ou iguais a ele? 2. Tem ele, tem o axis. Então com isso a gente consegue fazer esse posicionamento, né, dos nomes numa ordem alfabética. Eu vou fazer em 2 etapas aqui, depois a gente vai juntar a fórmula em uma só. Isso aqui é só para você entender qual é o raciocínio. E agora, a segunda parte é pegar essa posição aqui e colocar aqui, ó, na ordem 1, 2, 3, 4, 5, usando a combinação de funções índice e corresp. Vamos pegar aqui o índice. Vou deixar marcada a primeira opção, vou dar um OK. Minha matriz aqui é um intervalo, posso colocar aqui intervalo. Já vou colocar o número da coluna que é 1, então eu só tenho uma coluna, isso aqui eu quero de resultado. Qual é a minha linha? Agora eu vou usar o quê? A função corresp para localizar essa posição aqui do número 1 e trazer a informação que está aqui. Então, o número da linha eu uso a função corresp. Vem aqui na setinha, vou aqui no corresp. Quem eu vou procurar aqui no corresp? No corresp, a gente tem que procurar o número 1, depois o número 2, o número 3, o número 4, fazer essa sequência numa ordem do menor para o maior. Então, aqui eu vou usar a função lim. Lim A1. Por que lim A1? Porque eu quero procurar o 1. Quando eu puxar para baixo, ele procura o 2, depois o 3, o 4, o 5. Ó. O 1 aqui é o axis, depois o 2, o Audacity, depois o 3, o Camtasia. Então, com isso, eu consigo trazer essa sequência usando a função lim. A matriz procurada vai ser aqui. Vamos dar um F4 aqui para fixar. E o tipo correspondência 0. Ó, ele trouxe aqui o número 7, que é a posição do número 1 aqui. Então, ele vai ser o número 7 com essa coluna aqui. Ele vai retornar ao axis. E aí, quando eu puxar aqui, eu tenho a sequência em ordem alfabética. Ó. O A primeiro, depois o C, depois o E, o O, o P e o W no final. Então, nós fizemos isso com duas fórmulas, duas colunas de fórmulas. Primeiro aqui, usando cont.c para identificar a contagem de valores menores ou iguais à célula. E aqui um índice corresp usando o lim para fazer essa configuração de 1, 2, 3, 4, 5 das linhas. Beleza. Agora, eu não quero ter duas colunas, eu quero ter uma coluna só. Essa coluna aqui vai entrar depois aqui para substituir essa lista aqui que ficou a princípio. Eu quero juntar essas duas informações aqui em uma coluna só. E aí nós vamos agora fazer um passo a mais aqui, que é transformar essa fórmula em uma fórmula matricial. Eu vou pegar aqui, ó, nessa fórmula aqui, eu seleciono, dou um Ctrl C e dou um ESC aqui para eu sair da edição da fórmula. Venho aqui, substituo o intervalo. Ó. Eu não tenho aqui D3 até o D10. Ó, dou um Ctrl V. Então, eu coloco Ctrl+C aqui. Vou dar um Enter. Só que ele dá um erro. Por que ele dá um erro? Porque eu estou fazendo uma comparação aqui dessa fórmula aqui. Ó. Vamos entrar aqui no inserir função. Eu tenho cont.c, o cont.c está me retornando 4. Só que esse 4 aqui do cont.c, ele é um argumento na função corresp que está me pedindo uma matriz. Então, eu preciso de uma matriz aqui. Como é que eu consigo uma matriz aqui se eu fizer a comparação não por uma célula, mas pelo intervalo inteiro? Então, se eu venho aqui e tiro esse B3, digo o seguinte, ó, intervalo. Coloquei aqui intervalo. Posso até clicar 2 vezes aqui que ele já aparece o nome, né? Com isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou comparando aqui no cont.c todo o intervalo com o próprio intervalo de uma vez só. Ele vai pegar item por item depois que a gente fizer essa fórmula aqui para a coluna inteira. E como agora eu faço uma comparação dos intervalos, eu uso uma fórmula matricial, fazendo aqui um Ctrl Shift Enter. Olha, me retornou o axis aqui. Se eu puxo aqui, ó, eu vou ter essa mesma informação, só que agora eu não preciso mais dessa coluna aqui. Eu posso selecionar aqui e deletar, porque agora eu só tenho uma fórmula, fiz uma matricial e juntei, né, o índice, o corresp junto com o cont.c. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma nova coluna aqui e vou chamar de auxiliar. Auxiliar, o Excel automaticamente coloca isso na tabela, ó, porque está aqui do lado. Pego essa fórmula aqui, Ctrl C, dou um ESC, venho aqui, Ctrl V. Na hora de finalizar a fórmula, Ctrl Shift Enter, tá? Não pode esquecer, porque é uma fórmula matricial.
Ctrl Shift Enter, tá aqui, ele já fez para a tabela inteira. Posso apagar isso aqui. E agora eu vou dar um nome a esse intervalo aqui, que isso é que vai aparecer na lista. Nós fizemos primeiro aqui um exemplo de uma lista com os dados, só para você ver a validação de dados, mas agora eu quero que ela fique em ordem alfabética, como está aqui. Seleciono e dou um outro nome aqui, ó. Vamos dar um nome de, por exemplo, intervalo, underline, ordenado. Pronto. Dou um OK e agora eu substituo aqui, ó. Vou lá em dados, validação de dados, e eu vou dizer que agora é um intervalo ordenado. Dou um OK e agora você vai ver que eles aparecem aqui, ó, em ordem alfabética. Essa coluna auxiliar, né, eu preciso dela aqui para fazer a fórmula para ele transformar em ordem alfabética, mas ela pode ficar oculta, não precisa aparecer aqui. E aí sempre que você adicionar uma informação aqui, ele já vai entrar na lista aqui em ordem alfabética. Ó. Vamos fazer um exemplo aqui, vamos colocar um nome aqui. CorelDRAW, por exemplo. Vou colocar aqui, ó. Vou dar um Enter. Aqui ele fica nessa posição, mas ele tem uma coluna oculta onde ele está pegando isso aqui como uma fórmula e organizando em ordem alfabética. Se a gente clicar aqui, vai ver que o Corel entrou na ordem aqui alfabética. Então, meu amigo, chegamos ao final da aula. Uma aula sobre classificação por fórmula. Você aprendeu a fazer uma classificação usando fórmulas. Eu vou reexibir aqui. Criamos uma tabela, definimos nomes para os intervalos, para ficar mais fácil a edição, né, disso aqui, de você possivelmente adicionar informações, não tem que se preocupar em aumentar o intervalo. Fizemos uma tabela, fizemos intervalos nomeados, uma fórmula matricial, que pega essa informação e organiza em ordem alfabética, e depois colocamos isso em uma validação de dados. Sempre que você adicionar uma informação aqui, ele já entra aqui na ordem alfabética. Meu amigo, um grande abraço e até a próxima aula.